Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e especialmente bem-vindas a essa roda de conversa da MeTime para a gente conversar sobre mulheres e o trabalho. Eu sou a Carol, eu sou coordenadora de onboarding aqui na MeTime e eu tô aqui para bater um papo sobre esse tema com as minhas convidadas e com vocês também. Então, sintam-se livres aí para comentar aqui embaixo a sua opinião. A gente quer discutir com vocês também, a gente quer ouvir vocês também. Para a gente começar, eu queria apresentar minhas parceiras de mesa virtual. A gente está aqui com a Tatá, que ela é coordenadora de gente e gestão. A Marcela, coordenadora de ongoing aqui na MeTime, e a Mari, que é vendedora especialista em grandes contas. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, a gente está em março e uma das datas importantes desse mês é o dia 8, que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Vai chegando essa data, as empresas começam a se movimentar para entrar nessa conversa. Então, algumas vão dar palestras, outras vão dar bombons e outras vão dar flores, né? E aí, amigas, eu queria já abrir a primeira pergunta para todo mundo, para saber o que vocês acham da forma que as empresas lidam com essa data? Vocês têm algum ranço dessa comemoração? Como é que é para vocês aí? Amiga, eu vou puxar essa, né? Como coordenadora de RH, é uma pauta do meu dia a dia. E eu fiquei pensando, assim, né, antes dessa data, como que a gente mistifica esse sujeito empresas, né? A gente torna uma entidade, mas na verdade são pessoas por trás. Eu aprendi muito isso na faculdade com algumas professoras importantes que eu tive de recursos humanos e a gente tem que tirar essa entidade empresa e começar a colocar nome, sujeito para quem está por trás tomando essas decisões, né? Então, acho que a primeira coisa é que muitas vezes a gente tem pessoas ali decidindo, né, tomando decisões de como as coisas vão ser feitas, que não tem muita noção, assim, né, do que essa data significa, do que é o Dia da Mulher realmente para uma mulher, do que isso representa. E daí eu acho que vem os ranços, né, que surgem, do famoso bombonzinho, que eu acho que já virou um meme tão clássico que eu não tenho coragem de pensar em dar um bombom, sabe? Nem para as mulheres, nem para ninguém, porque já rodou tanto esse meme, assim, a questão das flores também. Então, antes de mais nada, é a gente pensar quem que está tomando essas decisões, né? Quem são as pessoas que estão por trás, qual que é o rostinho, qual que é o nome, quem são essas pessoas mesmo que estão decidindo, né? A forma como as coisas vão ser feitas. E aí eu vejo que nisso tem algumas empresas que têm pessoas mais tradicionais, que estão seguindo as mesmas formas de comemoração de sempre. E tem empresas que têm pessoas que já entenderam que a gente está passando por tantas mudanças sociais que isso também precisa mudar, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que me vem à mente. Eu vou embalar porque eu estava pensando um pouco nisso que a Thaís falou, assim, também. Eu acho que já tem empresas que onde a gente está também no ramo de tecnologia, dá para ver que já tem uma evolução maior, ainda acho que tem muita coisa para a gente melhorar e não vai parar nunca, né? Mas acho que já teve bastante avanço em relação a isso, assim, em empresas de tecnologia, mas é um pouco do que a Thaís falou, assim, também, empresas mais tradicionais, por exemplo, eu já trabalhei em indústria, então indústria é muito clássico, assim, separa todas as mulheres do trabalho, vai lá para fazer uma palestra, alguma coisa assim, meio motivacional, sendo que talvez o ponto não é falar só para as mulheres, é falar justamente para os homens ou para toda empresa e trazer a importância desse dia, né? Acho que talvez até como a Carol brincou antes, não, a gente não quer bombom, a gente quer uma cerveja, talvez a gente quer uma coisa Faz diferente, um né? pix. Eu acho que um pix. Eu até nem sou contra bombom, talvez eu amo chocolate, então se quisesse me mandar, mas acho que não só isso também, né? A gente tem que Uhum. entender o porquê daquele movimento por trás. Até estava falando disso com o Leandro no almoço, assim. Aí, né, o que que é essa data e tal? Eu falei, meu, a gente tem que ganhar parabéns por onde a gente chegou até aqui, pela luta que a gente tem todos os dias, por onde a gente ainda, onde a gente tá perto do cenário que a gente vive hoje, sabe? E lembrar de tudo que a gente já conquistou até aqui e tudo que a gente ainda tem que lutar para tentar se igualar aí, né? Eu concordo muito tanto com a Mari quanto com a Thaís, porque eu acho que o problema, né, talvez o ranço que boa parte das mulheres tem em relação à data, é justamente porque as comemorações, elas são lideradas por pessoas que não são mulheres. E aí a gente vem com outros problemas por trás disso, né? Porque nós também não estamos tomando essas decisões. E o bombom é gostoso pra caramba, eu adoro chocolate, eu adoro tudo. Eu concordo com a Mari que a gente caminhou muito. Eu lembro quando eu era criança, eu não sabia por que era comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu sabia que era comemorado. Hoje eu tenho uma filha de 8 anos
que ela já sabe o que aconteceu nessa data, por que a gente precisa lutar, refletir, comemorar, ou a palavra que cada um quiser usar. Então, eu acho que a gente teve uma evolução muito grande, mas eu ainda acho que o problema não é só no dia 8, sabe? No que a gente ganha ou no que a gente não ganha no dia 8. Né? O problema é o que está nos outros 364 dias do ano. Mas eu espero que a gente ainda no mercado de trabalho, que a gente chegue em um momento das nossas carreiras que no dia 8 as empresas lancem um pacote equivalente de salários. Né? A gente sabe que a realidade de muitas mulheres que ocupam o mesmo cargo que homens e têm salários diferentes, ou um pacote de benefícios que vá priorizar a saúde da mulher, ou uma carga horária condizente com as nossas leis trabalhistas, né, para que as mulheres possam chegar em casa e conseguir estudar, conseguir dedicar o que elas querem, não somente a família, né, se for família que seja, mas há outras coisas que nos fazem felizes. Eu vou aproveitar para devolver uma pergunta para Tatá agora, já que a gente falou um pouquinho sobre essa estrutura, né? Então, a gente conversou um pouco da data ser política, mas ela também ser comemorada, a gente poder ganhar o bombonzinho, mas também pensar sobre, né, um novo modelo, às vezes, de trabalho ou de remunerações mais igualitárias. Tatá, você acha que existe uma forma hoje das empresas lidarem mais positivamente com essa data? Boa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, como eu disse, né, a gente tem pessoas por trás tomando essas decisões. E uma coisa que às vezes faz muita falta, não é só nesse contexto, muitas vezes é bom senso, sabe? Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, é ter um bom senso. Se eu sei que já tem um meme sobre isso, se eu sei que a sociedade está evoluindo a forma de lidar com essa data, se eu sei que as pessoas estão demandando, né, direitos, coisas diferentes, eu, em primeiro lugar, vou ter o bom senso de não cair no lugar comum, né? De não cair nas mesmas ciladas, eu acho que de comunicação nessa data. Então, em primeiro lugar, e aí eu acho que muitos problemas já são evitados. Em segundo lugar, eu acredito que vai um pouco de busca por conhecimento também, para você saber como se comunicar nesse dia. Então, como a gente comentou, muitas vezes tem pessoas por trás tomando decisões que às vezes não têm ideia do que o dia significa, do que é a dor de uma mulher no ambiente de trabalho, a dor de uma mãe, não tem empatia, não busca entender mesmo por que essa data se tornou, com o tempo, mais política e menos comemorativa, no sentido tradicional do que as empresas faziam e tudo mais. Então, eu acho que é o segundo passo para você conseguir lidar de uma forma mais positiva. Você usando as duas coisas, você já evita muito problema, sabe? Que eu vejo que muita coisa é porque falta bom senso e falta um mínimo de conhecimento. Então, igual a gente comentou do Pix. Eu lembro que no meu primeiro dia das mulheres aqui na MeTime, eu fiz essa brincadeira. Falei, poxa, eu não tenho uma verba gigantesca, a gente trabalha 100% remoto, então, para mandar algo para casa das pessoas, a gente já tem um frete muito alto, né? A gente tem uma verba limitada, e aí eu vou gastar um frete enorme para mandar uma flor, um bombom, nem faria sentido. Então, vamos dar flash para o pessoal, vamos dar Pix, vamos dar dinheiro, cada uma gasta como quiser. Então, foi um sucesso, eu lembro que as mulheres adoraram. E eu aproveitei, sabe, esse negócio que já roda, que já é uma coisa que a gente pode usar na nossa comunicação interna, que a gente quer isso, cada uma vai usar como preferir, se quiser comprar bombom, compra, se não, se quiser comprar cerveja, compra. Então, eu acho que as duas coisas, assim, ajudam muito. Inclusive, esse Dia das Mulheres que a Thaís está falando, eu tinha acabado de entrar no Time, e eu lembro que foi na mesma semana, assim, e falei, meu Deus, um dinheirinho extra aqui para eu fazer um lanche. Fiquei muito feliz. Muito bom. Maravilha. Embora não sejamos todas vendedoras, todas atuamos nesse mercado, já que a MeTime vende um software para times de vendas. E a gente sabe que é um mercado, em sua maioria, masculino. Então, queria saber de você, Mari, que é a nossa especialista em vendas de grandes contas, qual que é o maior desafio que você enfrenta ao atuar num mercado que é tão masculinizado?
Cara, eu acho que o principal ali sobre isso, acho que é a gente ter uma inteligência emocional ali, saber lidar e ter a consciência de que eu tento pensar muito nisso, assim, que o cara que tá vindo ali pode ser o CEO da empresa, ele não sabe mais sobre vendas ou sobre a MeTime do que eu. Ele pode até saber a mesma coisa que a gente aqui sobre Inside Sales, sobre Sales Engagement, mas mais eu acho difícil. Então, eu acho que tentar se manter ali no mesmo nível e, tipo, não deixar baixar a guarda, sabe? Eu não sou menos que você, nem sou mais que você, a gente tá aqui de igual para igual para falar de negócio. Então, você sabe sobre a tua empresa, eu sei sobre a MeTime, eu sei sobre vendas e vamos falar sobre isso. Então, e acho que esse primeiro ponto, então, ter essa inteligência emocional de saber, de, né, não baixar a guarda ali, sabe? Eu tô aqui, eu vou ficar nessa posição. Uhum. Porque a gente fala com muito mais homem do que mulher, principalmente aí que a gente fala com CEOs e com gestores comerciais, não sei percentual, mas muito mais homem. E aí tem a questão também que em vendas a gente. Eu sou uma pessoa já super expansiva, assim, de falar Uhum. bastante, rir, brincar, chamar pelo apelido. Então, ainda às vezes eu fico pensando, putz, será que eu tenho que cuidar para a pessoa não levar para o outro lado, sabe? Então, acho que tem. No fundo, a gente fica naquela, sabe? De será que eu tô indo para esse caminho? Será que eu não deveria. Qual que é a visão que a pessoa tá tendo de mim ali, sabe? Então, Uhum. acho que esse é o maior desafio, assim. Verdade. E vocês sentem, meninas, que em alguma situação vocês já foram tratadas diferentes só por conta do gênero? Eu já. Ninguém. E é complicado porque normalmente a gente sente aquilo, mas a gente tenta racionalizar. Não, é coisa da minha cabeça, não, eu estou levando por outro lado. E aí vão aparecendo cada vez mais sinais de que não. Então, eu já tive momentos que eu estava numa reunião, eu era especialista, a gente tinha um cliente e a gente tinha um outro especialista. Na verdade, o outro rapaz não era especialista, né? Ele era um assistente que estava comigo. E as perguntas sempre eram dirigidas ao meu assistente, não eram dirigidas a mim. E chegou num ponto que eu virei e falei assim, virei para o senhor cliente, eu falei assim, senhor cliente, se eu tenho alguma dúvida, pode perguntar para mim, tá tudo bem, não tem problema, eu consigo responder as suas perguntas. Aí ele ficou meio sem graça, sem entender, mas eu acho que ele percebeu que eu estava um pouco incomodada e a reunião conseguiu fluir, mas é sempre incômodo. E eu fui aprendendo que com o tempo, a gente já está um tempinho, né, no mercado de trabalho, a gente vai aprendendo. Tem hora que a gente precisa trazer esse desconforto para a mesa. Claro que não, eu não gosto de usar a palavra classe, mas com a educação, o objetivo ali não é ofender ninguém, mas a gente tem que começar a trazer um pouco esse desconforto, porque o machismo hoje ele é tão enraizado na nossa sociedade que nós mulheres às vezes temos atitudes machistas, né? Não tá somente com os homens. Então, se a gente não for trazendo esse desconforto, as pessoas às vezes nem percebem que elas estão tendo aquelas atitudes, sabe? Mas é complicado. Hoje, eu não sei se é sorte de trabalhar numa empresa que a gente consegue ter diálogos muito bons e respeitosos, independente de gênero ou não, mas hoje eu acabo vendo um pouco menos, mas eu já trabalhei em ambientes mais tóxicos que era bem frequente, assim. Eu também tive uma experiência, não foi aqui, né? Foi ano passado, porque eu já trabalhei em indústria. Então, tem muito. Tem mulher também, né, no chão de fábrica ali, mas os gestores, a maioria eram homens. E quando eu fiz estágio também, eu era a única estagiária mulher ali no meio de um monte de homem. Eu vinha, dava ideias, falava, vamos fazer isso aqui. E aí eu ia embora às 3 da tarde, terminava meu horário de estágio, chegava no outro dia, eles não tinham feito o que a gente combinou. Uhum. Então, foi uma situação bem. E claramente é porque eu era uma menina, estagiária, acabou de chegar na empresa. Quem é você para vir falar o que eu tenho que fazer? Eu já faço isso há X anos aqui, dá certo. E eu só, não, beleza, Mari, vamos fazer isso aí. Eu virava as costas e eles faziam de outro jeito. Então, Eu percebo difícil. uma coisa no RH, as pessoas já esperam que seja de uma maioria feminina o RH, porque normalmente é. Então eu nunca enfrentei isso diretamente, porque tem aquele sentimento de tipo assim, você é o RH, sabe? Tipo, você tá num lugar que as mulheres
estão, sabe assim? E só que eu já trabalhei em setores muito, muito tradicionais também. E aí chegava para mim de uma outra forma, não comigo diretamente, mas no sentido de, por exemplo, vamos abrir uma vaga. Ah, esse tipo de posição aqui eu acho que tem que ser homem, por causa disso, disso, disso. Isso já aconteceu várias vezes, assim, em diferentes setores tradicionais. Eu já vi homens falando isso. E aí é mega desafiador justamente porque não é a minha área, não é uma vaga que eu lidero, não é uma posição, inclusive por lei, não é permitido, realmente, a lei não permite você fazer esse tipo de discriminação. Então, era uma coisa velada ali dentro da empresa, óbvio, mas que eu tinha que lidar. Isso já aconteceu muito. E situações do tipo também de outras áreas que chegavam para mim, sabe? Apesar de não ser comigo diretamente. Só aproveitando o tema, eu acho interessante que a gente tem treinado o nosso olhar para isso também, né? Recentemente eu fui em um evento e aí a gente já falou, a área comercial é majoritariamente masculina. Eu cheguei, olhei e falei, meu Deus, só tem homem aqui, que coisa esquisita. Então, a gente está treinando o nosso olhar, porque eu acho que esses são os primeiros passos para a gente mudar a situação e ir educando as outras pessoas também, para que a situação seja... Mas eu também já tive isso, e aí, como sendo uma mulher negra, para mim isso fica um pouco mais, não sei se escancarado é a palavra, mas várias vezes eu já me percebi assim, puxa, eu tenho que ser 3 vezes mais polida para as pessoas terem certeza que eu não tô sendo grosseira, que eu não tô tentando, que eu não tô brava, que eu não tô isso. E eu sei que se fosse qualquer outra pessoa no meu lugar, e aí eu falo outra pessoa, um homem talvez no meu lugar, ele não precisaria tomar tanto cuidado assim, né. Então, eu já percebi eu tendo que ser um pouco mais direta, às vezes, em comunicações. Comecei minha carreira como SDR, né, por exemplo. E aí tinha reunião e tudo mais com o cliente, junto com o vendedor e não sei o quê, e aí eu percebi que eu tinha que ser tipo: "Opa, vou segurar aqui rapidinho, porque eu não, porque o que que eles vão estar pensando porque eu sou uma mulher", e aí enfim. É um ponto bastante delicado, né, que a gente enfrenta isso. A gente sempre tem que estar pensando 3 vezes mais que qualquer, outra pessoa no processo para ter certeza que estão me lendo da forma que eu gostaria que me lessem, é essa a mensagem mesmo que eu estou tentando passar, eu estou tentando me comunicar dessa forma mesmo, né. Então é um ponto delicado, né. Trazendo mais um exemplo, a gente está vendo uma pequena revolução no futebol. Por exemplo, tem a Leila, que agora é presidente do Palmeiras, e a Leila deu uma entrevista, convocou uma coletiva e só convidou jornalistas mulheres. Gente, essa coletiva foi perfeita. E aí, esses dias ela deu uma entrevista chamando, eu não lembro direito, mas chamando um cara de histérico. Não, ele é histérico. E assim, foi perfeito, porque qualquer coisinha que aconteça conosco, dramática, histérica, tá de TPM, hormônio, não sei, e aí a gente vê uma mulher numa posição de poder com um homem que, se a gente tivesse a mesma atitude, a gente seria chamado de histérico, poder chamar esse cara de histérico, isso quebra muito, muito, muito paradigma. E aí eu não estou falando de guerra de sexo, que a gente tem que ser contra homem, de forma nenhuma, não é isso. Mas a gente precisa evoluir enquanto sociedade, sabe? A gente precisa ser tratados como seres humanos funcionais e igualitários. Nossa, lembrei de uma tirinha que eu vi exatamente com a Carol que vocês estavam falando, que tá assim, estou ocupado no momento, podemos conversar depois? Aí o homem, concentrado, a mulher, grossa. A outra, preciso de mais tempo, o homem, detalhista, a mulher, devagar. Tipo, resume bem o que vocês estavam falando, né? É complicado. Ou aproveitar esse gancho que a Má trouxe sobre a Leila, né, aqui na MeTime nós temos várias mulheres em posição de liderança, né, e aqui nós somos até maioria, mas a gente sabe que essa não é uma realidade aí fora. Então pensando nessa realidade, e aí para você Má, para você Thaís, como é que é estar numa posição de liderança? Como é que é essa experiência para vocês? Cara, é um misto de dores e delícias, né? Igual fala aquela música, é um misto das duas coisas. É muito bom, porque acho que, em primeiro lugar, pelo menos para mim, era um sonho pessoal, então é muito bom estar numa posição de poder influenciar as coisas
e ter impacto, sabe, sobre o dia a dia das pessoas, algo desse tipo. Eu gosto muito disso. É uma coisa que eu quis, assim, na minha vida. Mas é um desafio enorme, eu acho que no meu caso, porque eu me cobro muito. Isso já resume muita coisa. Então, eu me cobro o que eu vou estar influenciando exatamente, se eu vou conseguir ter um impacto positivo, se eu vou conseguir ser justa, se eu vou conseguir abrir caminho para outras mulheres ou outros grupos de minoria, se eu vou conseguir, enfim, fazer uma série de coisas que essa responsabilidade, para mim, me demanda. Tipo aquele negócio, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu sinto muito esse peso. Então, tem dia que é difícil porque eu não sei se eu estou fazendo tudo que eu me cobro estar fazendo. Então, esse é o desafio para mim. Mas é isso, é muito bom porque, principalmente na MeTime, por ser o ambiente que eu conheci como líder, eu me sinto à vontade para exercer isso, sabe? Eu me sinto à vontade para buscar e usar essa minha voz de alguma forma. É a minha primeira experiência como liderança também, assim como a Tatá, era algo que eu queria para a minha carreira e esperava muito essa oportunidade. Pessoalmente, é algo que eu queria até por deixar o exemplo dentro de casa, né? Eu já comentei, eu tenho uma filha de 8 anos, então ela poder ver dentro de casa a mãe dela sendo líder e tentando dar o seu melhor todo dia, eu acho que era um exemplo que eu queria deixar para ela, assim, que ela pode escolher o que ela quiser da carreira dela. É muito difícil. No momento que eu assumi, eu pensei 3 vezes se eu realmente queria assumir isso, porque é uma responsabilidade, né? Eu acho que a gente confunde muito a questão de liderança com poder, mas a liderança ela é muito mais servidora do que, de fato, um poder. A gente está ali por um motivo, a gente tem que facilitar ao máximo a vida do nosso time. E o meu time é um time composto só por mulheres, então eu tenho uma responsabilidade ainda maior por ser mulher e por vir da operação também. Eu fui analista a vida inteira. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para tentar fazer o melhor para elas, para que elas não precisem passar por coisas que eu passei em experiências anteriores e tudo mais. Mas tem sido uma jornada, assim, sabe? Conciliar tudo, colocar os pratinhos. Um fato que pesou muito para mim também, eu já tive líderes, mulheres, que me deram um exemplo para eu não seguir. Então, eu acho que eu carrego isso também, sabe? Assim, poxa, eu não posso ser assim, eu tenho que ser empática nesse ponto eu preciso ser mais firme. Então, tem sido uma jornada divertida, trabalhosa, mas tem sido uma jornada. Vocês acham que ao longo da jornada de vocês já enfrentaram algum obstáculo, pensando na jornada de liderança mesmo, para avançar na carreira pelo fato de ser mulher? Vocês já sentiram isso em algum momento? Eu posso falar que não é um obstáculo que eu enfrento, mas eu acho que pode ser um problema para a maioria das mulheres, e principalmente mulheres mães, assim. Por exemplo, às vezes a gente precisa... E aí, como liderança e como CS também, né? Eu preciso viajar. Domingo mesmo, vou viajar de noite, porque tenho compromissos em outras cidades. Se eu não tivesse uma rede de apoio muito forte em casa, e meu marido, minha mãe, minha sogra, isso seria um baita de um obstáculo, porque deixar a filha, deixar toda a rotina doméstica e viajar para trabalhar é complicado, assim. Não é o meu caso. Eu, graças a Deus, tenho tudo isso, mas eu imagino que seja um desafio para a maioria das mulheres. Eu acho que eu vou ter que retomar aquele lugar de fala de quem no RH acompanha muitas coisas que acontecem, de que não aconteceu diretamente comigo, mas eu já tive que lidar muito, muito com esses empecilhos na carreira de outras mulheres, sabe? Igual eu falei, desde o recrutamento, passando pelo espaço mesmo, pelo lugar de promoção, de liderança,
eu já vi muito problema, assim, muita pedra no caminho mesmo. E eu acho que a partir do momento que até a nossa existência não está sendo concebida naquele ambiente, igual eu falei, se a gente não pode recrutar uma mulher para uma posição por causa de XYZ, já começa aí, já não tem como avançar, sabe? Já, o empecilho já está aí, assim. Uhum. Então, eu já vi muita coisa assim, nesses ambientes mais tradicionais, mas nunca foi diretamente comigo, pelo que eu falei no início, né? Eu sou RH, então as pessoas já me veem naquele lugar, como se fosse para mulher e tudo, então não foi diretamente também. Ô, Carol, posso dar meus 2% aqui? Eu tava Mas é pensando, claro, Mari. eu não sou gestora, mas é o que eu converso muito, assim, com o Rui, né, que é o meu líder aqui. E eu fico me perguntando, né, será que eu quero? Eu já cheguei a falar para ele, mas eu não gosto do que você faz. Só porque eu acho que eu não dou conta do que eu faço, do que eu vou ter que fazer. É um pouco do que a Thaís falou, né, da gente se cobrar muito, do que você falou, né, Carol, da gente sempre achar que tem que entregar mais, assim, por ser mulher, enfim. E aí acho que vem muito do que a gente fala muito de síndrome da impostora, né? Acho que a gente se auto-sabota muito. Mas uma vez eu lembro que eu conversei com a Marina, né, que também veio da operação da MeTime, hoje é head de canais, e a gente tava falando, ela falou, Mari, não tem nada que não vão dar na nossa mão, que a gente não vai sentar a bunda na cadeira, não vai aprender, não vai conseguir fazer, a gente vai dar conta. Só que a gente tem que trabalhar muito isso por toda a sociedade que a gente vive e a gente mesmo, né, de não se sabotar e, cara, não, eu vou dar cara a tapa, eu consigo, né, então tem esse ponto também, né. Isso é muito verdade, né? Quando eu fiquei pensando nesse ponto do obstáculo, existem, obviamente, muitos obstáculos externos, né? Então é o rolê que a Tatá falou, de chegar nessa posição, né? De ser a pessoa contratada para essas posições. Mas na minha jornada, eu acho que pessoalmente foi esse rolê de não acreditar que eu ia dar conta, assim. É tipo, meu Deus, existe qualquer outra pessoa que vai conseguir fazer isso muito melhor. Eu me cobro muito, então como é que eu vou fazer para ter um time saudável, feliz, e eu tenho que fazer mais, e não sei o quê. E eu acho que a gente tem essa carga mental, né, de eu preciso fazer mais, eu preciso entregar mais, eu preciso ser maior que isso, não sei o quê. E eu acho que essa foi não sei se um empecilho, mas acho que empecilho, assim, deu uma atrasadinha, assim, eu podia ser, se eu não tivesse essa vozinha no meu ouvido que fala: "Ih, acho que você devia fazer mais, hein". Talvez eu estivesse lá na frente, não dava nem pra comparar, assim. Eu vou aproveitar que a Má falou um pouquinho sobre a jornada da liderança e da maternidade também. A gente sabe aí que nem toda mulher é mãe, nem toda mulher é mãe ainda, nem toda mulher quer ser mãe, mas algumas são, algumas ainda querem ser, e isso costuma ser um desafio, né, conciliar a maternidade com o trabalho. Então aproveitar as mães que nós temos aqui, Marcela, Mari, queria que vocês comentassem com a gente o que é mais difícil nesse processo de conciliar, né, a maternidade com o trabalho. Como é que vocês lidam com isso? Acho que eu vou começar, Mari. Eu tô com um pouquinho mais de mais anos na frente. Eu acho que o mais difícil é até externo, tá? Do que interno. Eu lembro que o meu primeiro... Descobri que estava grávida, já comuniquei a empresa, né? Por questões legais, tem que comunicar a empresa e tudo mais. E aí eu lembro que eu fui mandar um e-mail para minha gestora para alinhar que um dia eu iria sair mais cedo para fazer o meu primeiro pré-natal. E a resposta que eu recebi dela foi: ok, das próximas vezes marque seu pré-natal no horário fora de trabalho. E uma mulher que estava grávida também. Só que a diferença é que ela era esposa do dono da empresa, né? Você tá zoando, né? Só pra saber, você tá zoando, essa história você tá inventando. Não, cara, essa não é história é real. Isso é muito comum, já vi muito. E aí... Não, mas ela assim, grávida, eu trabalhava... mulher... Chocada. Ela estava grávida também, ela estava, sei lá, 2 meses. Se eu estava de 2 meses, ela estava de 4. Uma coisa assim. E eu trabalhava de 8 a 17. Então, assim... Não tem horário, não tem Eu sei horário. que eu fiquei muito triste. Esse dia eu nem respondi, assim, eu fiquei muito triste, chorei muito. E aí, no outro dia, eu cheguei já com o veneno da jararaca, assim, e eu respondi para ela com um trecho da CLT que falava que eu tinha direito de sair para fazer as minhas consultas médicas. E a partir daquele dia, a nossa conversa foi só legalmente. Vamos conversar só na base da lei a partir de agora, assim.
é extremamente traumático. E aí, assim, por exemplo, depois eu voltei, eu amamentava ainda. E aí eu queria negociar se eu podia, porque até 6 meses você pode ou amamentar, tirar um momento para amamentar no trabalho, ou sair mais cedo. Eu lembro que foi um custo para conseguir fazer isso. A minha maior sorte foi que ela ficou muito tempo de licença, e aí eu estava lidando com outro gestor que facilitou a minha vida. Então, assim, muitas experiências negativas. Eu já tive, depois, obviamente, eu não fiquei muito tempo nessa empresa, né? Porque os nossos objetivos não estavam batendo, e aí eu procurando emprego, a primeira pergunta: você tem filho? Com quem vai ficar o seu filho enquanto você está trabalhando? Se seu filho adoecer, o que você vai fazer? E aí eu comecei, e assim, perguntas que meu marido nunca recebeu, nunca. Ninguém nunca perguntou nem se ele tinha filho, quem cuidava do filho e tudo mais. E isso começou a me deixar muito criteriosa, até de, ok, onde eu quero trabalhar? Porque até então eu tinha uma visão muito diferente de que eu ia trabalhar nas empresas que me quisessem. Me quer, estou indo. Me quer, me paga um salário, ok. E aí eu comecei a mudar minha mentalidade. Eu falei, não, eu preciso encontrar um lugar que tenha convicções semelhantes às minhas, que possibilite ser a Marcela enquanto profissional, enquanto pessoa, porque o fato de eu ter me tornado mãe só me fez tornar uma pessoa muito melhor, muito mais resiliente, muito mais comprometida. E aí foi um grande divisor de água. Eu encontrei uma empresa que eu trabalhava antes de vir para a Time, e foi um processo seletivo super leve, e aconteceu de eu comentar durante o processo que eu era mãe, e o pessoal, você é mãe, a gente não tem muitas mães aqui, nossa, que legal, traz sua filha para trabalhar com você, traz ela para o escritório um dia. Eu falei, não, gente, calma aí, não é assim. Então, a gente encontra muitos empecilhos no mercado de trabalho, e em alguns casos, eu já comentei, dentro de casa também, porque é extremamente cansativo. Eu lembro quando eu voltei da licença, a minha filha não adaptou com fórmula. Então, eu tinha que acordar quase que 2 horas mais cedo para tirar leite, para deixar leite para ela. E aí eu almoçava correndo para tirar leite e congelar. E aí, no meu horário de lanche, eu tirava leite. E assim, foi uma rotina super exaustiva até ela desmamar. Tem mães que são solo, então trabalham o dia inteiro, tem que chegar em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho. Os meninos vão crescendo, vai chegando para casa. Gente, tem uns para casa que são uma coisa absurda. E aí, às vezes, depois de um dia cansativo, vamos ensinar o menino a fazer para casa. Você tem que ser paciente, porque aquela criança não tem culpa nenhuma dos problemas que você enfrentou durante o dia. Então, homens, maridos, companheiros, vocês precisam ser presentes e topar esse desafio juntos. Tem que ser 50-50. Às vezes não vai ser 50-50, que eu estou mais cansado e meu marido não está, e meu marido assume. Às vezes ele está cansado, eu assumo. Mas tem que balançar. Se você está com sua companheira, se vocês têm um filho, se vocês têm uma casa, tem que colaborar. Não é nem colaborar, né? Mas tem que assumir essa responsabilidade junto, porque senão alguém vai ficar sobrecarregado nessa história. E normalmente somos nós. Só um parênteses, Má, que eu vi um negócio muito legal esses dias. Eu sei que é meio óbvio, mas eu fiquei pensando até no que a gente cai na linguagem mesmo, né? Porque a pessoa estava falando assim, porque seu marido não te ajuda. A casa é responsabilidade dele também. No caso do filho, a gente sabe que não é o que acontece na prática ainda, infelizmente, mas é responsabilidade do pai também, não é? Ele não está ajudando, né, colaborando, porque eu às vezes caio nisso, eu falo, Matheus me ajuda muito, ou sei lá, ele participa muito. Não, ele está fazendo as responsabilidades dele com a casa e futuramente com os filhos, né? É ser um adulto funcional, né? Nós temos que ser adultos funcionais. Não, eu mesmo me pego dessa jogada. Eu acabei de falar, ele me ajuda. Não, ele não me ajuda, ele assume a responsabilidade dele. A gente tem que ser adulto funcional. Limpar uma casa que a gente vive é obrigação das 3, das 4, de quantas pessoas morarem naquela casa. Não é responsabilidade só da mulher. Então, essas coisas a gente tem que ir mudando
dentro de casa mesmo, sabe? Voltando lá no início, né, antes de desenrolar tudo, a pergunta da Carol, né, o que é mais difícil? Eu acho que no meu caso, que eu tenho uma bebê, eu chamo de bebê ainda, ela tem 1 aninho, né, então é um bebezinho ainda para mim. Acho que o mais difícil é conseguir conciliar ali principalmente a gente, né, remoto, eu tenho eu acho que eu posso dizer que tenho oportunidade, né, de estar com ela em casa, então de não precisar ir pra uma creche, ou a gente preferiu segurar ela em casa, então tem uma babá que ajuda a gente aqui. Mas às vezes eu tenho uma reunião 2 horas com o cliente, eu tô lá com ela e ela começa a chorar e eu tenho que deixar ela no colo da babá e o filho, a mãe já volta só um pouquinho. Meu, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu vou largar tudo isso aqui e vou ficar com ela? Mas não, eu gosto do que eu faço, eu me sinto, é uma outra área que eu gosto, que eu me sinto bem, que eu me sinto útil aqui. Então, nossa, eu acho que para mim o maior desafio é esse, assim, de equilibrar, não, vai dar certo, ela tá com uma pessoa de confiança, tá feliz, tá bem, eu logo volto, eu vou fazer um lanche com ela daqui a pouco, final do dia eu falo, filha, 1 horinha, daqui a pouco a gente vai almoçar junto. Então, acho que o maior desafio para mim é esse, e de ficar realmente se perguntando, né, será que eu tô no caminho certo? Será que eu deveria continuar aqui na minha carreira profissional? Será que eu deveria largar tudo? E até queria trazer um dado para vocês de um Instagram que eu sigo, que eu achei muito, muito maluco. Falando sobre, primeiro, que a mulher, quando tem filho, a renda dela diminui em 4%, e do homem ela aumenta em cerca de 6%. Por quê? Porque os homens são vistos como um cara comprometido, que tem filho, família e tal, então ele tende a receber salários mais altos. Cara, tipo, bizarro. Isso foi uma pesquisa feita por uma mulher que recebeu o prêmio Nobel em Harvard, prêmio de economia. E outra coisa que ele fala também é que, em média, 24% das mulheres deixam o mercado de trabalho depois do primeiro ano de terem filhos, e depois de 5 anos, 17% delas ainda não voltaram para o mercado de trabalho. E depois de 10 anos, 15% não retornaram. Então, tipo, é muito maluco como a maternidade impacta na vida profissional de uma mulher. Ela muitas vezes realmente larga tudo, porque eu falei, você fica quebrando a cabeça, e você não tem, como a Má falou, uma rede de apoio que é super importante, ou não consegue deixar numa creche, não, enfim. Então, acho que é muita carga mental que a gente tem associada a isso, assim, e as empresas precisam colaborar e não prejudicar ainda mais, né, o dia a dia de uma mãe, de uma mulher, como a Má falou, eu me sinto muito mais, não comprometida, mas acho que empatia foi uma coisa que, pra mim, eu tenho muito mais empatia, principalmente com outras mães, assim, de realmente conseguir me colocar na pele delas e saber: "Putz, cara, eu sei o que você tá passando", que nem a Má falou, quando um filho fica doente, é a mãe que ele quer, não adianta, o pai pode ajudar, a rede de apoio, mas se a criança está com febre, está chorando, ela quer a mãe. E a empresa vai ter que ter essa flexibilidade de saber que uma mãe vai precisar, talvez, se ausentar do trabalho, mas quando ela estiver ali, ela vai dar os 120% dela, porque ela, tipo, ela quer fazer o negócio acontecer, sabe? Então, acho que, enfim, muitos desafios aí de maternidade e paternidade, e é o que a Má falou também, né, de ter uma rede de apoio, o pai tem que pegar junto, o companheiro, companheira, enfim, quem tiver ali, só que, invariavelmente, muita coisa vai ficar mais na mãe, porque enfim, eu até brinco, né, o Leandro, às vezes, ele entra, ele fica o dia inteiro, a gente trabalha de home office, né, ele fica o dia inteiro no computador, nas reuniões dele e tal, e eu já saí 30 vezes pra ver como é que a Júlia tá, pra dar um beijo nela, pra pegar uma água, então é muito maluco, assim, como a gente também se cobra muito, né, e de tentar equilibrar e conseguir dar conta de tudo do trabalho e É de uma não culpa, deixar nenhuma ponta. é uma culpa absurda, né, Mari, que a gente Nossa, é. carrega. Ai, eu preciso trabalhar, mas eu queria ficar em casa, mas, nossa, eu tenho que dar um exemplo para minha filha, mas, tá, eu tenho que olhar aqui, mas eu também tenho que responder um e-mail. E essa culpa, a culpa da maternidade, ela vai além, assim. Eu fui mãe jovem, eu tinha 24 para 25 anos quando eu fui mãe. A mulher, flor da idade, né? Você chega um momento que você vai querer sair, você quer sair com suas amigas, você quer sair com seu marido, seu companheiro. Ai, mas eu não posso porque eu tenho minha filha. E aí você surta, assim, você começa a surtar se você não tiver muita certeza de quem você é e das suas necessidades enquanto ser humano. Né? A maternidade não pode, não deve nos anular. Apesar de muitas vezes, eu demorei 3 anos, hoje eu consigo enxergar. Eu fui me reconhecer enquanto mulher de novo, a Laura já tinha 3 anos. Então e aí depois esse processo, porque aí a mulher que eu era antes de engravidar já não era a mesma mulher com a Laura com 3 anos, sabe? Então, a gente precisa
de muita atenção, a gente precisa de muito cuidado, nós mesmos, a gente com a gente mesmo, das outras pessoas com a gente, e a gente precisa de ter espaço também para conversar, para falar sobre esses assuntos, porque a solidão da mãe é muito falada, né? A gente sofre muito sozinho. Então, poder compartilhar isso é muito legal. Que a gente estava falando, né, a Má falou dos papéis, assim, eu falo muito disso na terapia, assim, que a gente tem muitos papéis, aí eu tenho agora a Mari mãe, a Mari esposa, a Mari profissional, a Mari amiga, a Mari esportista, que eu depois de quase um ano da Júlia que eu consegui voltar a equilibrar o pratinho da atividade física, então é muito o que você falou, não, o que eu vou priorizar, o que eu vou conseguir fazer, e aí muita mãe não tem rede de apoio, não tem, você falou, mãe solo, cara, eu fico pensando como é que essas mães dão conta, eu tiro muito meu chapéu para elas, porque se com rede de apoio já é difícil, sem rede de apoio sem alguém ali para pegar junto, realmente é impossível criar um filho, não sei, não consigo entender como é que... A gente dá conta, no fim a gente vai dar conta, mas é muito, muito sofrido, eu acho. Mas eu vou aproveitar que você falou sobre esse desafio mesmo, né, de dar conta, às vezes a gente tem essas mães que são solo, ou, né, a mulher que não é solo, mas enfim, não consegue ter todo esse apoio. O que vocês acham que as empresas elas podem fazer eu não acredito na palavra facilitar, mas colaborar nesse caminho, né? E não, ou deixar mais difícil a jornada de uma profissional mulher. Você acha que tem alguma coisa que as empresas possam fazer? Nossa, eu estava pensando muito nisso enquanto a Marcela e a Mari estavam falando, Carol, porque a realidade, assim, fontes da minha cabeça, né? Mas tenho convicção, pelo que eu vejo no mercado, é que as empresas tratam muito mal as mães e o espaço é muito limitado, assim, sabe? É muito sofrido. Eu vejo casos diariamente, sempre estou esbarrando em algum lugar, em alguma rede, vai ter algum caso sobre isso e eu acompanho vários, assim. E eu já acompanhei de uma pessoa muito querida para mim, que é a minha mentora, né, no RH, e eu peguei toda a fase dela, de quando ela descobriu que estava grávida, a gravidez, enfim, quando ela teve filho, mudança de empresa, e a gente conversou muito sobre isso, porque ela sofreu muito nesse processo, em 2 lugares diferentes, e uma das coisas que a gente concluiu, e aí não tem muito o que a empresa fazer nesse ponto, porque é mais uma questão de ambiente, de cultura, é aquilo que eu falei, quem são as pessoas que a gente está chamando de empresa, né? É que quando a liderança não é formada por pais e mães, a gente já começa com um problema, sabe? E então começa na representatividade, talvez, né? Da gente ter mães ocupando esses lugares, pode ser, mas ela sofreu muito porque ela encarou lideranças de pessoas que não tinham ideia, sabe, do que é esse sofrimento da amamentação. Então, ela ouviu coisas muito cruéis nesse ponto e eu fiquei, assim, dolorida, sabe, ouvindo também, justamente porque aqui na MeTime a gente tem muitos líderes, pais e mães também. Então, além de ter muitas mulheres, de ter mães líderes, a gente tem pais também como líderes. Então, são pessoas que, de alguma forma, vão ser impactadas e vão ser atravessadas por esses desafios também. E quando você tem uma liderança que nunca encarou essa responsabilidade, você já começa com um problema. Então, acho que é a primeira coisa. Eu disse que não tem o que a empresa fazer, mas a gente tem muito o que fazer, né? Que é essas pessoas ocuparem esses lugares. Mas, enfim, quis dizer desse ponto do ambiente já influenciar muito e parece que é o mesmo do começo, né, da nossa conversa, das mulheres estarem nesses lugares também. E eu acho que, segundo, também no que eu disse, né, do ponto das mulheres, é essa questão da empatia e do conhecimento. Então, as pessoas não sabem o que é essa realidade, mas elas também não querem saber, sabe? Elas não querem ter o mínimo de senso do que é saber a dor de uma mãe que tem que, né, deslocar todos os dias, enquanto ela poderia estar amamentando, pegar um trânsito horroroso, sofrer com o almoço, a jornada toda dela, os horários, igual a Má falou, isso é muito comum, muito comum. E muitas empresas, a maioria, eu arrisco dizer, as pessoas por trás desse título empresas, né, elas não estão nem aí. Elas não têm empatia, elas não estão preocupadas. Então, o mínimo de empatia e de conhecimento também é fundamental, sabe?
Eu concordo com a Tatá, eu acho que começa pela empatia, assim, você entender que em determinado momento pode ser que o seu funcionário não esteja 100% com a cabeça ali, que ele tem outras prioridades no momento. Por exemplo, agora voltando do carnaval, minha filha com dengue. E assim, minha filha não comia, minha filha só vomitava. Com qual cabeça no mundo eu tinha para trabalhar? Não tinha cabeça nenhuma, 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 nenhuma. Então, eu combinei com a minha gestora. Eu falei, olha, vai ter alguns momentos que eu vou ficar, mas eu nem... Eu tenho a sorte de estar dentro de casa, né? Trabalhar dentro de casa. Então, não é que eu parei de trabalhar. Tinha horas do dia que eu ficava mais offline, porque eu estava nos cuidados com a Laura. Quando a Laura está dormindo, quando a Laura está fazendo alguma coisa, eu voltava, respondia meus e-mails, meus compromissos e tudo mais. Eu diminuí um pouco a minha carga de reunião. Não vou assumir reunião porque eu não sei como vai estar. Então, acho que empatia é o primeiro ponto. Eu acho que às vezes parece uma coisa boba, mas jornada de trabalho, gente, é um negócio muito sério, porque hoje em dia, dependendo da empresa, você cumprir as suas 40 ou suas 44 horas de trabalho, é o mínimo, você tem que trabalhar muito mais. Como assim? Você vai pegar às 9 e vai largar às 18? Não, aí não pode. Então, assim, fazer cumprir essa jornada de trabalho, entender que... E muitas mulheres, depois dessa jornada de trabalho e antes, ainda tem deslocamento, tem tudo mais, isso, ou já ajuda muito, assim, seguir o básico da nossa lei trabalhista, já ajuda. Não esperar ou deixar subentendido, porque às vezes o que mata a gente é o que está subentendido, né? Mas você já vai sair? Nossa, que isso? Pontual, não deu nem 18h01, né? E já está indo. São pontos. Eu acho que existem formas criativas também de você prestigiar os... E aí, pais e mães, tá? Não estou falando só de mães. Mas, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, quando a pandemia teve início, lá em 2020, né, e todo mundo, de repente, foi dentro de casa, não tinha aula, não tinha nada. A empresa que eu trabalhava lançou um pacote de benefícios para pais e mães. E aí, na época, eles estavam arcando com uma plataforma de streaming infantil para ajudar no entretenimento das crianças e tudo mais. E a gente tinha um day off por mês, que era justamente para a gente esquecer e focar nos filhos, sabe? E isso, na época, fez muita diferença na vida de todo mundo que eu conversei, porque era um respiro, sabe? Era algo... E era algo que era nosso direito, assim. Não tinha aquela coisa de ficar sem graça, de combinar com o gestor ou nada. Se a gente não... O gestor cobrava da gente se a gente não agendasse. Então, eu acho que às vezes a gente precisa ser criativo, entender o ambiente que cada empresa... Funciona para todas as empresas? Não, mas entender o ambiente que é a cultura daquela empresa, eu acho que sempre tem alguma coisinha ou outra que dá para fazer. Boa, acho que eu concordo com a Tatá e com a Má, assim, e o negócio é ter empatia pelas mães ali, acho que falar muito sobre isso e normalizar, se uma mulher quer ser mãe, tudo bem ela ser mãe, ela consegue equilibrar, ela vai surtar um pouco, mas ela vai conseguir equilibrar os 2 pratinhos, os 2 papéis ali, e como eu falei, a empresa acho que vai ter que ter claro isso que a Má falou, principalmente da carga horária de trabalho ali, às vezes você não precisa, você vai ficar 8 horas sentada na frente do computador, você não vai produzir, melhor você ficar 4 bem feita do que 8 ali. Então, acho que a gente vive numa realidade diferente, né? Essa questão do remoto, de horário mais flexível, eu acho que como, eu vejo como um privilégio, assim, que eu falei, de poder estar aqui, de parar um pouquinho ali. Então, mas as empresas têm a essência de que realmente a mãe, ela não é sempre que ela vai estar ali todos os dias, 8 horas por dia, como a Má falou, meu filho está doente, eu vou ter que dar atenção para ela. E é isso, mas o resto do tempo que eu tiver aqui, eu vou dar, como eu falei antes, meu 120%, eu vou dar meu máximo, eu vou entregar o que eu preciso, sabe? Acho que acho que é esse o ponto, assim, as empresas terem essa consciência e, como a Tatá falou, terem lideranças, né, ali com essas pais e mães, assim, eu lembro que quando eu fui contar pro Wagner que eu estava grávida, até fiz uma brincadeira ali com ele, e aí ele é super a favor, né, defende aí maternidade e paternidade, que ele tem 2 filhos, então ele é pró aí,
E aí eu lembro que ele falou assim, agora você vai me cobrar os teus 6 meses de licença? Eu falei, agora mesmo, porque ele brincou, Mari, se falta licença, quer mais tempo de licença? Beleza, vamos dar 6 meses e tal. Então, a MeTime foi além ali do que é por lei, que é um 4 que eu acho absurdo, que a gente tem que aprender muito com a Europa, que é 1 ano e não é mãe e pai, pode ser compartilhado. 2 semanas de pai é um absurdo, porque os primeiros 30, 40 dias ali de um bebê é muito difícil, 2 semanas para o pai é muito pouco, não faz zero sentido, mas acho que esse é pano para mais assuntos e para frente. Mas acho que é isso, assim, as empresas terem essa consciência, saberem que as mães vão talvez ter menos tempo de carga de trabalho, mas quando elas tiverem, elas vão dar o seu máximo, assim, sabe? Isso que você falou do Wagner, Mari, eu não ia comentar não, mas você falou, eu tenho que encaixar também, porque foi, assim, um dos meus maiores choques culturais, foi, acho que no meu primeiro mês de MeTime, quando eu fui marcar uma reunião com ele, e aí na minha cabeça, né, CEO, falei, poxa, vou marcar aqui num horáriozinho, era, sei lá, 17h30, assim, algo do tipo. E aí ele remarcou a reunião e ele só colocou uma mensagem escrito, eu tenho que buscar o Ben e a Helena na escola, esse horário. E eu fiquei em choque, meu chão abriu. Eu falei, como assim? Eu tenho que buscar o Ben e a Helena na escola? E aí foi muito engraçado, porque pouco tempo depois eu conheci ele presencialmente, e aí ele fez questão de a gente tomar um café, bater um papo, a gente, né, só se conhecia virtualmente, e a gente compartilhando coisas da vida, assim, e aí eu comentei, né, porque um dos meus maiores sonhos é ser mãe, e eu tava perto de casar, eu acho que eu ia noivar, alguma coisa assim, e eu falei disso, e ele ficou maravilhado, ele ficou assim, você quer ser mãe? Não, mas você tá falando sério? Eu falei, sério. Aí ele ficou tipo, nossa, mas hoje em dia as pessoas não têm esse sonho, que legal e tal. E aí hoje é uma coisa que eu compartilho com ele, assim, né, como estão os meus planos em relação a isso, que ele me dá um mega empurrão de tipo assim, e aí, vai logo, Thaís, já vamos, né, vamos ter um filho aí. Só falta assim ele me cobrar um filho, sabe? Porque real, assim, é uma coisa que eu vejo que ele fica feliz, que ele compartilha dessa alegria mesmo, que é isso, a gente vê o lugar da maternidade como um lugar necessário, e não tudo sob a ótica da produtividade, né, que é o que sempre acontece mesmo. Né? Amigas, bom demais ouvir vocês. A gente está chegando ao final dessa conversa. Mas, antes de fechar, eu queria que vocês me dissessem uma profissional mulher que vocês admiram, mas não pode ser da sua família. Vai, Má. Eu tenho acompanhado, eu gosto muito de futebol, eu tenho acompanhado bastante a jornada da Leila no Palmeiras, então eu acho que eu vou falar Leila. A Luísa Trajano me vem à cabeça também pela imagem de ser a mulher de uma das principais lojas de varejo do Brasil. Fora do Brasil, eu sou completamente apaixonada por Michelle Obama e por Oprah. Então, acho que talvez Shonda Rhimes também nesse trio aí. Acho que são as mulheres Existe a possibilidade. que eu mais admiro. Assim. Mari. Meu, que difícil. Tem tantas, fora as da MeTime aqui, né? Que eu acho que tem muita mulher foda aqui que eu admiro muito. Já falei quando elas entraram na MeTime, que eu acho que elas são muito fodas no trabalho delas. Acho que eu fiquei pensando, assim, quando a Má falava, uma figura pra mim que eu sigo, sim, que eu acho ela muito foda, é a Gabriela Prioli, porque eu acho que ela tá num lugar que é... Cara, eu tenho muita dificuldade, assim, eu acho que é outro universo que é muito masculinizado ali, falar de política, de economia, então eu acho que ela fala super bem, ela tem uma postura muito firme, tipo, ela fala real que tem que falar, assim, e agora ela é mãe também, então, tipo, né, tem esse pontinho ali meio de maternidade, empatia com ela ali, eu acho que eu vou votar nela aí. Cara, a pessoa que primeiro me vem à mente é a minha mentora que eu comentei, porque é uma pessoa que me inspira, a Bela. Eu conheci ela entrevistando ela para uma vaga e eu achei a jornada dela tão incrível por ela ter desbravado, sabe, tudo assim na vida profissional dela. E aí dessa conexão surgiu a nossa mentoria. Ela foi primeiro super disposta a me ajudar, então se não fosse ela, eu não estaria hoje onde eu estou, com toda a convicção, porque ela fez parte da minha transição de carreira, então para eu ter chegado aqui na MeTime, para eu estar ocupando esse lugar, ela foi fundamental. E agora ela é mãe, igual eu comentei, né? Ela é duplamente mãe, ela está na fila para adotar, ela foi
mãe biológica também, né? Gestou, mas também vai ser mãe adotiva. Então, eu admiro muito, assim, a jornada dela mesmo, né? E fora ela, tem várias pessoas, assim, que eu acompanho, e aí é tudo pulverizado, né? A Maf trouxe pessoas de fora e tudo. Eu sou a pessoa que eu tô ali, né? Na internet, eu tô acompanhando todas. Então, eu gosto dessas figuras atuais também, dessas mulheres blogueirinhas que estão... não vou meter Taylor Swift, Bernardo. Poderia, mas eu ia falar essas pessoas que estão um pouco mais perto, na verdade. Por exemplo, a Bianca Andrade, a Boca Rosa. Fora da caixinha, assim, né, desse segmento profissional muito tradicional, assim. Mas eu amo acompanhar ela, eu amo também. Eu acho que essas mulheres que desbravaram muita coisa me inspiram muito, que é o caso dela também, sabe? Então, é uma mulher que eu gosto de acompanhar. Eu ia falar da Bianca, porque, assim, ela está vivendo o sonho dela de fazer um intercâmbio na Inglaterra. Sim, lembrei de você, Mar. Pois exato. Eu conversei com meu marido, porque eu e meu marido, ano passado, nós vivemos o sonho do intercâmbio. Assim, a gente foi estudar na Inglaterra também, deixamos nossa filha para trás. Foi uma decisão super difícil da gente fazer. Você só 20 dias? Você só 20 dias? Mas são 20 dias. Uhum. Então, ver que outros adultos, e apesar da Bianca milionária, né? Agora ela está tendo a oportunidade de viver o sonho dela, da mesma forma que eu, cara, no meu cantinho de Santa Luzia, assim, Minas Gerais, também tive a oportunidade de viver meu sonho adulto. E isso me faz pensar muito que a gente não... Vai ser um pouco filosofia, tá? A gente vai quase no coach lá. Mas a gente não pode deixar que algumas barreiras nos impeçam. Assim, a Mari falou, às vezes eu penso que eu não quero ser gestora porque eu tenho medo de não conseguir ser gestora. A gente tem que lutar muito contra esses pensamentos que nos atrapalham e que nos impedem de dar sempre o próximo passo. Bom demais, bom demais. Compartilhar as minhas... Rapidinho, antes da gente entrar, eu estava pensando nisso, e tem duas profissionais, e elas são jornalistas, acho que me relaciono muito, muito com o jornalismo, eu acho muito interessante a comunicação, e aí acho que as minhas referências hoje, que eu admiro muito, são a Flávia Ol e a Bela Reis, elas são mãe e filha. A Flávia Ol, ela é uma das âncoras do Globo News, né? Então ela que vai trazer as informações de política, principalmente. Mas a Flávia, ela também tem uma vertente... Elas têm um podcast que eu gosto muito, chamado Ângulo de Grilo, mas eles têm uma vertente... A Flávia e a Bela Reis, elas têm uma vertente muito potente poxa, como a ancestralidade vem também para a nossa profissão. Elas falam muito sobre a negritude, como as crianças são o futuro mesmo, isso tudo pensando na vertente, né, de abraçar isso, internalizar e tudo mais. Falam muito, são autoridades falando sobre o samba carioca, o carnaval, assim, então, eu adoro acompanhar elas, eu acho muito, muito legal ver essa crescida. Dá para ver Flávia Ol todos os dias à noite no Globo News. E aí, amigas, eu queria agradecer vocês por participarem dessa conversa. Muito especial ouvir vocês. Queria agradecer você também, que nos acompanhou até aqui. Se você tiver alguma dúvida, elogio, sugestão, deixa aqui nos comentários. A gente quer muito, muito, muito ouvir a sua opinião. E aí, a gente se encontra por aí. Tá bem? Se cuidem. Tchauzinho.